Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o material necessário para esta aula, que é o livro, o lápis e a borracha. É muito importante preparar todo o material antes de iniciar a aula, porque você vai precisar dele, tá? E quando for o momento de usar o livro, a borracha e o lápis, todos esses objetos estarão próximo de você, e isso vai facilitar o seu trabalho. Então, se você ainda não se preparou, não pegou todo o material, pause o vídeo, procure e depois volte a assistir a aula, combinado? Turma, na aula de hoje nós teremos 3 momentos. O primeiro, nós vamos fazer a acolhida, vamos ler este livro, que tem por título Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera, e depois nós vamos revisar o conteúdo que nós aprendemos na semana passada sobre as formas geométricas. Vamos finalizar a aula resolvendo algumas questões do seu livro de matemática, tá bom? Então, vamos começar com a leitura do livro, que diz assim, o título, Dorme, Menino, Dorme, de Laura Herrera. Então, eu vou começar a leitura, preste bastante atenção. Dorme, menino, dorme, não chora na noite escura. Aí vem sua irmã, com 5 velas, iluminando o céu e suas estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim, com seu violino e canções sem fim. Olha só, o pai com o violino. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos com 5 papagaios e 3 passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com o vento? Eita, que esse menino gosta de fazer pergunta, não é, turminha? Se a manta se for com o vento, vem o avô devagarinho, com leite fresco e um lampiãozinho. Olha só o avô com o leite e também o lampião. E se o leite derramar? Olha só, turminha, perceba que esse menininho está, né, se preparando para dormir. E antes de dormir, alguém, que nós não sabemos quem ainda, está tentando confortar ele para que ele consiga dormir. E ele fica o tempo todo fazendo perguntas. Eu vou parar a nossa leitura de hoje nessa página, onde ele faz a pergunta, e se o leite derramar? Para você descobrir o final dessa história, você vai precisar assistir a próxima aula de matemática, combinado? Então, você vai descobrir quem é que está conversando com o menino, vai descobrir também se nós vamos ter a resposta dessa pergunta e também se ele vai parar de fazer perguntas, tá? Então, na próxima aula, volte aqui e assista a aula de matemática para descobrir o final dessa história, combinado? Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Então, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre as formas geométricas. Vamos lá? Então, turminha, vamos revisar as formas geométricas, as formas básicas. Nós aprendemos em outra aula que essas são as formas básicas, são formas geométricas básicas. Nós aprendemos que este aqui é o círculo. Veja que o círculo ele tem o seu contorno curvo. Aprendemos que essa forma geométrica é o triângulo, e nós vimos que o triângulo ele tem 3 lados. Aprendemos também sobre o retângulo, então essa
forma geométrica, nós chamamos de retângulo. E o retângulo, ele tem 4 lados. Veja, 1, 2, 3, 4. E aprendemos também que existe a forma geométrica quadrado. E o quadrado também possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. E todos os lados do quadrado, eles são iguais. Então, foi tudo isso que nós aprendemos na aula passada sobre as formas geométricas. Nós vimos também que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, nos objetos que nos cercam. Veja que alguns objetos vão lembrar o quadrado. A exemplo são essas imagens que vocês estão visualizando. Olha só, aqui nós temos a forma geométrica quadrado. E aqui ao lado nós temos objeto, onde as faces desses objetos lembram um quadrado. Então, observe aqui o dado. Veja que a face do dado lembra um quadrado. A mesma coisa nesse relógio. Veja que a face aqui desse relógio lembra um quadrado. Aprendemos também que o retângulo também, alguns objetos vão lembrar o retângulo. Veja, nós temos aqui o tijolo, que lembra um retângulo, o quadro também, o triângulo, a casquinha de sorvete, as pirâmides do Egito, vai lembrar aí o triângulo, a bola de futebol e esse formato de relógio, veja que esse agora, ele tem um formato de círculo. Então, esses objetos vai lembrar aí, ó, o círculo. Veja, turminha, que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, nos objetos que nos cercam, nas coisas ao nosso redor, né? As faces de vários objetos vão lembrar aí as formas geométricas. Agora, turma, vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Então, observe aqui essas formas geométricas. Aqui eu tenho uma sequência de formas geométricas, tá? Então, primeiro vem o círculo, depois o triângulo, depois o círculo, depois o triângulo. E eu quero, turma, que vocês observem bem essa sequência. Qual será a próxima forma geométrica que vai aparecer aqui na sequência? Vocês conseguem identificar? Veja qual é a regra que está formando essa sequência. Observe, primeiro o círculo, depois triângulo. Aí depois ele repetiu o círculo e depois o triângulo. Então, a próxima forma geométrica que vai ser colocada aqui é o círculo. Ok, turma? Agora, vamos para a segunda sequência de formas geométricas. Observe bem aí a sequência. Você consegue dizer qual será a próxima forma geométrica que nós vamos colocar aqui nesse quadrado? Veja, primeiro ele apresenta o retângulo, depois um quadrado, e depois outro quadrado, depois um retângulo. Então, a próxima forma geométrica que vai aparecer aqui, ó, é o quadrado. E se nós continuássemos fazendo essa sequência, qual seria a próxima forma geométrica? Isso mesmo, um quadrado, porque veja que ele repete 2 vezes o quadrado. Então, seria novamente um quadrado e depois um retângulo, e assim sucessivamente. Vamos agora fazer aqui essa relação. Observe que nós devemos relacionar corretamente os objetos, esses aqui, ó, com as formas geométricas. Então, turminha, essa forma geométrica, qual é o nome dela mesmo? Muito bem, quadrado. Veja que na forma geométrica quadrado, nós temos o número 1. Aqui nós temos o triângulo. Qual é o número que está representando o triângulo? É o 2. Aqui o círculo e o número que está representando é o 3. E aqui nós temos o retângulo sendo representado pelo número 4. Então, vamos lá. Essa parte do ventilador, turma, lembra qual forma geométrica? Isso mesmo, ó, o círculo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o número 3, tá? Então, essa parte do ventilador lembra o círculo, então eu vou colocar o número 3 aqui no quadrinho. A TV
lembra que forma geométrica? Isso mesmo, um quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1. A porta, turminha, ela lembra que forma geométrica? Muito bem. A porta lembra o retângulo. Então, aqui no quadrinho, eu vou colocar o número 4. E essa casa, turma? Veja que o telhado dela vai lembrar uma forma geométrica. Qual é ela? Isso mesmo, é o triângulo. Então, nós colocamos o número 2. E aí, turma, gostaram da revisão sobre as formas geométricas? Eu espero que sim. Então, nós fizemos essa pequena revisão. Além disso, treinamos o nosso conhecimento sobre as formas geométricas. Agora, eu quero que você pegue o seu livro de matemática. Vai abrir ele na página 115 e 116. Nós vamos resolver aqui algumas questões do seu livro de matemática, combinado? Então, prepare o livro, pegue o lápis e a borracha e preste bastante atenção na leitura que eu vou fazer das questões. Vou começar fazendo a leitura da questão 6, que diz assim: faça um X na forma triangular. Olha só, na forma triangular. A palavra triangular lembra triângulo. Então, ele quer que nós façamos um X em cima do triângulo, na forma triangular. Então, observe bem, turma, aí no seu livro, qual dessas formas é o triângulo? Observe, nós temos o círculo, o quadrado e o triângulo. Então, esse vermelho é o triângulo. O que você vai fazer? Um X, tá? Questão de número 7, diz assim: faça um X na forma quadrada. Qual dessas formas, turminha, é a quadrada? Consegue identificar? Vamos lá? O quadrado é esse daqui, ó, o azul. Então, você vai colocar um X aí no azul. Agora, eu vou ler o 8 e vou deixar para você decidir qual é a forma geométrica que ele está pedindo. Ó, faça um X na forma circular. Então, quando vocês identificarem o círculo aqui, você vai fazer um X, tá? Vamos agora para a questão de número 9, tá? Então, eu vou fazer a leitura. Desenhe a figura que vem a seguir. É como eu mostrei no slide para vocês. É uma sequência de figuras de formas geométricas e depois você vai completar essa sequência. Então, na letra A, observe que ele mostra um quadrado maior, depois um quadrado menorzinho. Depois um retângulo e um retângulo menorzinho. Depois o círculo, qual vai ser a próxima forma geométrica? Observe bem a regra. Primeiro ele mostra um quadrado maiorzinho, depois um menor. Depois ele mostra um retângulo maiorzinho e um menor depois. E por fim o círculo e depois um círculo menor. Tá? Então aqui no quadrinho você vai desenhar um círculo bem pequenininho. Tá, turma? Letra B, vamos observar a sequência? Ele mostra um triângulo, depois um quadrado, depois um triângulo e depois um quadrado. Qual é a próxima forma geométrica que ele vai desenhar aqui? Que você vai desenhar é o triângulo. Veja, primeiro triângulo, depois quadrado. Triângulo, quadrado. Então, vai desenhar um triângulo, ok, turma? Então, aqui no quadrinho, vocês vão desenhar um triângulo. Letra C, ele mostra um retângulo, depois um círculo. Um retângulo e um círculo. Qual é a próxima que você vai desenhar? Isso mesmo, um retângulo. Então, aqui vocês vão desenhar um retângulo. Vamos agora para a letra D. Veja, nós temos aqui um retângulo, um quadrado. Um retângulo, um quadrado, um retângulo. Qual é a próxima que você vai desenhar? Um quadrado. Turma, agora abra o seu livro na página 116. Ele diz assim: vamos brincar de construir formas? Peça ajuda à sua professora para desenhar e recortar 4 triângulos, como ilustrado a seguir. Olha só, você vai desenhar e recortar 4 triângulos, como está aqui na ilustração.
Só que como nós não estamos na escola, você não tem como pedir ajuda à professora. Vai pedir ajuda à mamãe ou ao papai, tá? Então, peça ajuda aí a um adulto da sua casa e faça aí o recorte dessas figuras geométricas. Você vai recortar 4 triângulos. Letra A, junte 2 triângulos e construa as formas abaixo. Olha só, você vai juntar 2 triângulos e vai construir essas formas aqui que está sendo mostrada no livro. Letra B, junte 4 triângulos e construa as formas abaixo. Olha só, vai juntar 4 e depois vai construir essas formas aqui que ele está mostrando, tá? Então, essa é a atividade que vai ficar para você resolver aí na sua casa. Combinado? E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as formas geométricas e também tenham acompanhado as questões que eu mostrei aí do seu livro de matemática. A nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.